Então, aqui é o prefácio do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, edição de São Paulo, da Editora Globo, 2014. E ele fala aqui sobre por que ele publica o livro novamente. Ele escreve esse prefácio em 1946 e ele fala sobre por que ele publica o mesmo livro sem mudar totalmente a escrita, né, o texto do original. E no meio das explicações ele faz algumas autocríticas, né? E se a gente tentar fazer uma investigação sobre o que ele fala e o que ele escreve como vidência, e acontecem reflexões interessantes. Por exemplo, ele diz que uma enorme, óbvia falha de previsão é imediatamente visível, que é que no livro não tem nenhuma referência à fissão nuclear, né? E isso é uma coisa curiosa, pois na verdade as possibilidades da energia nuclear tinham sido tópico comum de debates durante anos antes de ser escrito esse livro dele. E um grande amigo dele, que é o Robert Nichols, tinha escrito uma peça de sucesso a respeito do assunto e publicado. E ele mesmo tinha publicado um romance no final da década de 20 que incluía essa questão da energia nuclear. Então eles perguntam, pô, mas por que no Admirável Mundo Novo eu não coloquei a questão nuclear? Na verdade, se a gente pensar como uma evidência, a gente vai ver que ele colocou, porque a bomba atômica depois da tragédia de Hiroshima e Nagasaki saiu de cena ela mesma, entraram as usinas nucleares e depois toda uma polêmica sobre elas também, mas nós estamos vivendo uma explosão devastadora das memórias coletivas, né? Isso no mundo inteiro, uma destruição e uma produção enfurecida de bricolagens e de recortes do recorte, montagens de fake news e pós-verdades em um cenário caótico de ideias e de memórias. E isso é uma explosão atômica. Então, de certa forma, ler o Admirável Mundo Novo com essa ideia de que ele tenha tentado ou percebido essa possibilidade é bem interessante. Daí ele fala mais adiante sobre o que fazer numa situação assim, né? Ele fala como evitar a opção, as duas opções, que é ficar dentro do totalitarismo ou fugir para uma sociedade primitiva, fora, out. Ele fala da hipótese de ficar, mais construir uma comunidade de exilados e refugiados estabelecidos dentro dos limites da reserva, né? Então, é uma terceira opção que ele vai investigar nesse prefácio. E aí ele faz elucubrações sobre o que acontece com a ideia da explosão atômica, né? E ele diz assim: supondo, pois, que seremos capazes de aprender tão bem com Hiroshima como nossos antepassados aprenderam com Magdeburgo, que tem a ver com a Guerra dos 30 Anos, Magdeburgo, né? Com uma destruição devastadora da Guerra dos 30 Anos, né? Podemos esperar um período não de paz, na verdade, mas sim de guerra limitada e apenas parcialmente destrutiva. Durante esse período, pode-se presumir que a energia nuclear será utilizada para fins industriais. O resultado, como é bastante óbvio, será uma série de mudanças econômicas e sociais sem precedentes na sua rapidez e na sua totalidade.
todos os padrões de vida humana existentes serão rompidos e terão de ser improvisados novos padrões em conformidade com o fato não humano da força atômica. Então, vamos substituir força atômica por tecnologia de ponta na área da robótica associada com a tecnologia na área da bioquímica, né? E a tecnologia médica de cirurgias e intervenção no corpo humano. Daí ele desenvolve essa reflexão nesse prefácio bem interessante de ler. Bom dia.